O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a festa da conversão do grande apóstolo dos gentios, São Paulo. É desses eventos históricos que nós podemos enxergar que a história da humanidade teria sido completamente diferente, que a nossa história, nós brasileiros, teríamos tido uma história completamente diferente. A narrativa da queda de São Paulo no caminho de Damasco parece um evento pessoal, um momento de um homem que perseguia os cristãos e então, num acontecimento místico, se encontra com Jesus ressuscitado e se converte. E se aí terminasse a história, nós teríamos aí simplesmente a história de mais uma conversão, mais milagrosa, mais, digamos assim, mística, sobrenatural, com a aparição de Cristo ressuscitado. Sim, mas somente uma conversão. Mas esta pessoa que foi convertido, por que foi convertido? Mudou a história da humanidade. Não fosse a conversão de São Paulo, a história do planeta seria completamente diferente. Por quê? Porque enquanto Jesus escolhe 12 apóstolos, simbolizando as 12 tribos de Israel, de judeus que pertenciam ao povo judeu, nós temos aqui o primeiro impulso evangelizador dado por Jesus aos próprios apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todos os povos. Mas parece que os apóstolos ficaram impressionados com aquelas primeiras palavras de Jesus lá antes da ressurreição: ide primeiro à casa de Israel. Os apóstolos, apesar de Pentecostes ter sido um grande evento de abertura da igreja para todos os povos, lá em Pentecostes, quando São Pedro sai do cenáculo, ele encontra partos, medos, elamitas e todos os povos ali elencados, onde cada um entendia a pregação dos apóstolos na sua língua. Embora no evento fundador lá de Pentecostes tivesse havido um impulso missionário para todos os povos, depois na prática, no início, os apóstolos, pelo menos no início, nos primeiros anos, ficaram um pouco numa inércia. Ou seja, realmente, ide primeiro à casa de Israel. O cristianismo com os apóstolos, não é? Inicialmente parecia ser um fenômeno judaico. Porque, é claro, aqueles partos, medos, elamitas e outros povos que estavam lá em Jerusalém, embora fossem todos os povos, quem estava lá em Jerusalém eram prosélitos.
Ou seja, eram outros povos, mas que pertenciam à religião judaica. Eles estavam lá em Jerusalém exatamente porque estavam festejando a Páscoa, porque estavam festejando Pentecostes. Era essa a coisa. Então eles pertenciam de alguma forma muito mais ao Antigo do que ao Novo Testamento. E os apóstolos tiveram dificuldade de romper com isso. Romper com isso no sentido de que eles começaram pregando o Evangelho, mas vários pregadores no início tinham a tendência de achar que para você ser cristão você tinha que ser primeiro judeu. Você tinha que primeiro passar pelo Antigo Testamento. E começaram a exigir a circuncisão. Começaram a exigir a observância da lei do Antigo Testamento. Você tinha que primeiro viver o Antigo Testamento. Mais ou menos como esquematicamente, assim, muito vagamente, vivem ainda hoje, né, os adventistas. Os adventistas, você vê que eles são muito apegados ainda a prescrições do Antigo Testamento. Muita coisa do Antigo Testamento eles ainda vivem. Prescrição, né, de guardar o sábado, de não comer certos tipos de carnes, não comer certos tipos de peixes, etc, etc. As prescrições do Antigo Testamento para os adventistas ainda estão de pé. E era essa a dificuldade e o limite dos apóstolos no início, até que veio o Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, Paulo, esse homem que hoje nós celebramos a conversão, foi um instrumento decisivo de Deus para nós. E ficou decidido no Concílio de Jerusalém que não se iria exigir dos pagãos, dos gentios, ou seja, nós que não somos de raça judaica, nós que não temos sangue judeu, não somos descendentes genéticos de Abraão, não se iria exigir de nós observar o Antigo Testamento. Que nós poderíamos ser evangelizados e batizados e boa noite. Pois bem, essa decisão foi feita por Paulo, e isso desamarrou, né? Foi feita, corrijo, essa decisão foi feita pelos apóstolos, mas foi Paulo quem, no Concílio de Jerusalém, provocou isso. E então, os apóstolos, mais livres dessas amarras do Antigo Testamento, começaram a pregar o Evangelho a todos os povos. Eu sempre leio com grande emoção o relato nos Atos dos Apóstolos da segunda viagem de São Paulo, a segunda viagem apostólica de São Paulo, em que ele é conduzido pelo Espírito Santo até Troade. Troade é o lugar onde era a cidade de Troia, né? Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo impediu. Queria ir para outro lugar, o Espírito Santo impediu. Quando finalmente ele chega a Troade, ele tem uma visão de um macedônio, ou seja, de um europeu, ou seja, nós, porque Portugal sairia daí. Um europeu dizendo: venha nos ajudar. Dessa visão, São Paulo então dá o salto e sai da Ásia. A evangelização que estava ali somente na Ásia Menor, ele dá o salto e vai para a Europa e chega na cidade de Filipos, a primeira diocese, digamos assim, a primeira comunidade eclesial, né? A primeira igreja, a primeira diocese da Europa. E em Filipos, São Paulo, Silas, Lucas e Timóteo são muito mal recebidos. Paulo e Silas são jogados na masmorra, e no meio da noite
depois de terem sido espancados com varas, ter sido jogados no mais profundo da prisão, ter um cepo nos pés, à meia-noite, São Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus. São Paulo e São Silas. Que coisa extraordinária! Como recebemos mal os nossos evangelizadores, que vieram nos fazer o bem e salvar as nossas almas, e nós os recebemos com varadas e os jogamos no fundo da prisão. Mas benditos sejam aquelas feridas, benditas sejam aquelas feridas, benditas sejam aquelas feridas de Paulo e de Silas. Bendito seja, sim, convém muito, São Paulo, convém muito, São Silas, cantar louvores a Deus à meia-noite, porque quem sabe na escuridão daquela masmorra eles viam a luz que viria até nós, que viria até a nossa salvação. Sem aquele passo de ir para a Europa, não haveria a história da Europa que nós conhecemos. Não haveria a Europa cristã, não haveria a retomada da Península Ibérica para o cristianismo, não haveria o sonho cavaleiresco de Portugal, não haveria as navegações portuguesas, não haveria a evangelização que foi realizada nesta grande parte de Portugal chamada Brasil. Bendito seja São Paulo. Louvado seja Deus, porque São Paulo existiu. Poderíamos ter sido salvos por outros instrumentos, mas o fato histórico é que foi São Paulo o instrumento de Deus para que recebêssemos a evangelização. Em boa hora, portanto, um dos nossos primeiros evangelizadores, São José de Anchieta, junto com o padre Manuel da Nóbrega, fundaram uma escola para índios, chamada a Escola de São Paulo, e hoje é a grande cidade de São Paulo. Em boa hora escolheram esse nome. Por quê? Porque foi realmente São Paulo o instrumento de Deus para que aqueles índios recebessem a fé. Meus queridos, grande louvor a Deus, grande agradecimento a nosso Senhor por esse acontecimento divino e histórico, sobrenatural e maravilhoso, a conversão de São Paulo, onde nos desígnios e na providência divina estava escondida também a nossa conversão.